tu ne m'abandonneras pas. Elle rachoum, elle est lion. Podemos permanecer lá. Excellence. Temos que trabalhar na Não vai excelência. essa qualidade. Temos que aumentar a qualidade. Não vai essa qualidade. Cada vez vamos aumentar a Por isso qualidade. não vai essa qualidade. Mas a qualidade vamos aumentar. Tu ne me délaisseras pas. Tu ne m'abandonneras pas. Aleluia. Deus o nosso tudo. Tu mérites la gloire. Mereces a glória. Nul n'est comparable. Ninguém comparável a ti. Yes, incomparable. Ninguém comparável a ti. Parlez-nous. Fale-nos, Senhor. Pour t'écouter. Seu povo quer te ouvir. Nous avons soif de ta parole. Temos sede da sua palavra. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Merci de votre soir. Obrigado, podemos sentar. Merci d'entendre le bon Obrigado a Deus On a cette grâce magnifique por essa graça maravilhosa que ela nos concede. Vous avez la vie, c'est une grâce. Estar em vida e ter a vida é uma benevolência. Pour se retrouver dans la présence de Dieu, c'est une grâce. Estar na presença de Deus é uma graça. Oyoka liloba nzambe, c'est une grâce. Ouvir a palavra de Deus é uma graça. Et être un instrument de Dieu, prêcher la parole de Dieu est une grâce. Ser o instrumento de Deus, pregar a palavra de Deus é uma graça. Dieu nous a fait grâce. Deus nos fez a graça. D'abord, nous avons reconnaissance de Père. E somos gratos a Ele. Merci na présence de Abassana Nzambe. Obrigado na presença dos eminentes homens de Deus. Et merci na présence de Nayon de Konanomba. Obrigado pela sua presença, minha irmã, meu irmão. Nous avons continué na terra na missão. Estamos a dar por sequência da nossa pregação. Oyo tuzakoteyaka mikolo nyonso. Estamos a pregar nos últimos dias. Tuzorappeler na église que tozali na année à grande responsabilité. Estamos a recordar à igreja que estamos no ano da grandes responsabilidades. Donc topesa basecret pour aider yo a assumer la grande E responsabilité. assim entregamos segredos que irá te ajudar para assumir as grandes responsabilidades. Tokoti na série moko ya materia ezali plus lié na vie financière, vie matériau-financière. Entramos no ângulo das pregações que está ligado à vida financeira ou à vida material. Oui, pour assumer ma grande responsabilité, Saberes para assumir as grandes responsabilidades, pour assumer un mot bien, para assumi-las bem, vous en avez besoin d'un instrument de gagner l'argent. precisamos do instrumento que chamamos valor monetário ou dinheiro. Pour na besoin comme na makoki ezali matériel, ezali financier. Para que tornes rico ou que tenhas meio financeiro ou meio material, Ezali na principe ebele. existem muitos princípios. Ce sont des principes oyo malembe tozali ko développer. São princípios paulatinamente que estamos a desenvolver. Ezali ebele, le Seigneur va nous aider dans Existem, na verdade, muitos segredos, mas o Senhor irá nos ajudar. Le dimanche passé, nous étions fortement bénis. Domingo passado fomos ricamente abençoados Nanzela ya Dr. Freddy. do caminho do Dr. Freddy. alobelaki biso sur le principe ya simplicité. Falou-nos acerca do princípio da simplicidade. C'était beau.
foi bem. Parce que bato ebele tolingaka kotala les choses élevées. Muitos nós queremos ver coisas mais acima, Nzoka babiloko oyo ya mike mike ezali coisas kosebiso. consideradas mais baixo. Moto akokoseka yo mpo ozali kosala mosala A yango. pessoa pode te zombar porque está a fazer aquilo. Nzoka yango nde moto ekomema yo na bagrande Afinal de contas, responsabilité. aquilo pode te ajudar para atingir as grandes responsabilidades. Kosala mosala oyo bato bamonaka mosala ya soni. Fazer do que os outros veem trabalho vergonhoso. Nzoka mosala wana lokola ezali ebandeli sala yango. Aquele trabalho, embora ser assim, mas como eu princípio faça algo. ede yo lobi o réunir makoki oyo okosalela makambo mosusu. Vai te ajudar a reunir condições que amanhã farás outras coisas. Tolobaki que dans ce sens bandeko baloba il n'y a pas de son métier, il n'y a que les sortes de gens basés na raison. Falamos da linguagem que diz que não há trabalhos tolos, mas existem pessoas tolas. Bongo na base wana ya simplicité E na base da simplicidade, nde lelo Nzambe azolobela biso sur le principe de l'excellence. hoje o Senhor quer nos falar no princípio da excelência. Thème na biso ezali O nosso tema é le principe de l'excellence o princípio da excelência dans la conquête des richesses matériaux-financières. na conquista das riquezas material e financeira. Le principe de O l'excellence princípio da excelência dans la conquête na conquista des richesses das riquezas matériaux-financières. materiais e financeiras. Nós vamos uma passagem bem ya kotanga Tem awa. muitas passagens para fazer a leitura. Nalobaka que a Bible eza tellement kitoko faut topesa yango temps totanga yango. Eu tenho dito que a Bíblia é tão bonita, linda, temos que ter tempo, dar tempo para ler. Faire une longue lecture tokolia biso temps mais lokola ezali Bible ezali bénéfique pour l'église. Fazer uma longa leitura pode consumir muito tempo, mas temos que fazê-la porque é a Bíblia, a palavra de Deus. Natangi passage liboso Genèse 2 Faço leitura na primeira passagem, Gênesis 2, 7 à 15. 7 a 15. Genèse 2 Gênesis 2, 7 à 15. 7 até 15. Ainsi dit la parole du Seigneur. Assim diz a palavra do Senhor. Église à Tata, ainsi dit la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier Pichon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Dekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Parole du Seigneur. Graças a Deus. Aqui na passagem balé, Foi na segunda passagem, Exode 3. o eixo do 3. Na tanguinha do Exode 3, O eixo do 3, 13 a 16. versículo 13 até 16. Se você sortir na tanguinha de 4, 1 a 8. Depois vou ao capítulo 4, versículo 1 até o 8º verso. Exode 3, 13 à 16, ainsi dit la parole du Seigneur. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse,
je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les enfants d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Naquele chapitre 4, Vou no capítulo 4, verset 1 primeiro verso até o 8º verso. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Et voici sa main était couverte de lèvres, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te voient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Parole du Seigneur. Pour la poursuite qui s'appose dans la Genèse. Para culminar, vamos voltar no livro de Gênesis. Passage d'appréciation expressément. Expressamente tem essa passagem. Pois era aqui passagem de base na matéria, qui sont le docteur Freddy le dimanche passé. Foi a passagem base que o homem de Deus, pastor Freddy, pregou. Je vais tirer encore quelques leçons là. Vamos tirar alguma lição. Genèse 26. Gênesis 26. Trabalhei dans verset 1. Versículo 1. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guégar. L'Éternel lui apparut et dit, mais descends, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies sur ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. On va sauter dans le verset 12. Vou no versículo 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham.
et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est en nous. Et il donna au puits le nom d'Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Il se rapporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérard auprès de lui avec Aouzat son ami et Picol chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, ils mangèrent et burent. Se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Chiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. C'était une longue lecture. E foi uma longa leitura. Mais ça a valu la peine. Valeu a pena. Na Genèse 2, No Gênesis 2, a Bíblia diz que Nzambe aloni um jardim. a Bíblia diz que Deus semeou jardim. Bien-aimé, vou imaginar que Nzambe aloni jardim. Pensamos junto, Deus semeou jardim, como seria este jardim? Ingénieur agronome tem muito aloni jardim. Não é agronômio, engenheiro que o fez. Déjà, elanga oyo profane moko asali na elanga oyo un connaisseur asali. E vous allez moko te. Uma lavra feita por alguém que não tem domínio da matéria, e o conhecedor da matéria será sempre diferente. Mais awa mutu aloni bilanga azali plus que l'ingénieur agronome. A pessoa que semeou é mais que engenheiro agrônomo. C'est l'Éternel, le Dieu, créateur des cieux et de la terre. É o eterno Deus, criador do céu e da terra. Elanga oto beni jardin dedans. Este jardim de Éden Ezalaki œuvre ya le Dieu tout-puissant. foi a obra de Deus Todo-Poderoso. Elanga oto beni jardin dedans. Esta lavra chamamos jardim de Éden. Ezalaki œuvre ya un Dieu parfait qui ne commet pas d'erreur. Foi a lavra, trabalho de Deus perfeito que não comete erros. Na elanga oto beni jardin A dedans. lavra cujo nome Jardim do Éden, Ezalaki na vie na kati. havia a vida nele. Tozalaki na présence ya mai. Tínhamos a presença de água, Tozalaki na banzete. tínhamos árvores, Tozalaki na banyama. tínhamos animais Pe tozalaki na mutu na kati. e havíamos a presença humana dentro. Voilà le jardin wana ndenge ezalaki. Eis a composição deste jardim. Bible elobi ke ezalaki na diversité ya ba espèce végétale, banzete ya ba sorte na sorte. Diz a Bíblia que havia diversidade de vegetais, incluindo diversidade em árvores. Bible eza clair koloba ke banzete ngo ezalaki beau na voir, précieux
précieux pour la colir. A Bíblia diz que tais árvores era precioso, bom em ver e preciosamente em comer. Banzete que tu na casa jardin ezalaki pour na epesa meilleure atmosphère vitale. Era para conceder uma boa atmosfera vital dentro do jardim. Ezalaki pour na epesa une bonne santé physique na batu pe na banyama. Era para conceder uma boa saúde física tanto aos animais como aos homens que nele habitavam. Ezalaki pour na batu na banyama tanto bazali kolia bambuma pe batiti ya jardin wana. Era para que quando os animais, tanto os homens, comessem as árvores, fruto, estavam dentro do jardim, um bom fonctionnement physiologique. para que os seus corpos tenhassem uma boa funcional fisiológica. En fait, banzete pe bilanga oyo, je veux dire, na bambuma, na banzete, pe bamatiti oyo ezalaki na jardin. A fato, eu gostaria de dizer, tanto os árvores, as ervas que se encontravam no meio do jardim, Ezalaki pour la meilleure alimentation, ya banyama pe ya batu. era a boa alimentação para os homens e para os À part animais. ça, ezalaki na ba richesse naturelle. E havia riqueza naturais. Bibelobi, il y avait de l'or. A Bíblia diz que havia ouro, Bibelobi, il y avait le délium. havia outro tipo de materiais. Pe ezalaki na pierre oyo tobengi onyx. E havia outras pedras preciosas como Tokoki onyx. koloba ke jardin wana ezalaki parfait. Era perfeito, podemos bem dizer, este jardim. En tout cas, ezalaki un vrai lieu de délice. Na verdade, foi um bom lugar de luxo. D'ailleurs, le terme Eden, elingoloba délice bilengi. E a palavra Eden significa luxo ou prazer. Totala ngo boyetan mususu soki yo oye na jardin moko mona te loko noko corriger na jardin. Se tu, na verdade, visitasse esse jardim, não tinha nada para tu. Parce que la main qui a planté ce jardin, c'était la main toute puissante et la main qui ne commet point d'erreur. A mão que semeou esse jardim é a mão de Todo-Poderoso que não comete erros. Mais la chose étonnante dans le texte où ils allaient nini. Coisa mais entonante nesse texto é o que? Bible le dit ça parce que mutu o ya créé qui attire na jardin. Deus pegou o homem que havia criado, colocou nesse jardim. Non seulement pour à vivre dans le jardin, Não é somente viver no meio do jardim, non seulement pour alia bambuma, não é somente para comer do fruto, mais ça qui peut pour à remplir une mission na kati ya mas jardin. era para preencher uma missão que lhe foi concedida no meio do jardim. Dans le jardin dedans, oyo, et ça qui jardin moko, tomber dans un jardin parfait. Dentro do jardim, possamos chamar esse jardim um jardim perfeito. Mutu azaki na mission pour travailler là. A pessoa tinha como missão de trabalhar dentro. Mission ya mutu nzamba pesa qui est dans le jardin, ezalaki double. A missão recebida de Deus, o homem, era a dupla missão. Bible lobi que nzamba tia mutu na jardin pour à garder jardin, puis pour à cultiver jardin. A Bíblia diz: Deus colocou o homem no jardim para guardar o jardim e para cultivar o jardim. Pour la nini il fallait mutu à garder jardin. Por que o homem deveria guardar o jardim? Pour garder jardin les sika oyo. Guardar o jardim neste contexto Ezali na ba objectif ya maintenance et ya protection. tem o objetivo de manutenção e de proteção. Donc mutu soki balobi azona pour à garder jardin. Quando dizem alguém, essa pessoa está lá para guardar o jardim, Ezali pour à maintenir jardin na beauté na yango. é para manter a beleza do jardim, Asala maintenance fazer a manutenção et asala protection. e a proteção. Dans le but il y a pour éviter ou de mettre en français la détérioration. É com o objetivo de evitar o que nós chamamos em português a deteriorização. C'est-à-dire, nous avons la mission dans le jardin à veiller de manière que le jardin est bien battu. A pessoa ter como missão de vigiar, de proteger esse jardim para que este não estragasse. Notez bien. Toma nota. Todos os animais que estavam no jardim estavam junto com ele. Comiam do fruto do jardim. Vê onde o elefante ele come em desordem.
Onde ele come e quando passa pisa ervas, é terrível. Vê onde passa búfalo. Donc, E como todos naquela época, tanto os homens como os animais comiam da erva, todos os animais comiam das verduras e de fruto da erva, bebiam do rio que passava no jardim. Eu quero te informar que eles passavam a noite ou dormiam no jardim. Não pode me dizer que cão, macaco, todos esses animais começaram a fazer a necessidade fisiológica hoje. Mesmo no jardim do Éden que fazia necessidade fisiológica. Onde é que faziam essa necessidade? Por cima de todos os animais. Colocando o homem no jardim. Foi no jardim como representante de Deus. Porque é criado da imagem de Deus. O Adão possui a dominação sobre os animais. Donc, dans le jardin, il y a un mandat pour protéger le jardin, pour tirer ordre. Et pas de manière que le jardin est à la protéger. Eles têm a mandat de manter a limpeza, de proteger o jardim para que tudo ficasse em ordem. Alléluia. Vous entendez bien? Mais pourquoi il fallait cultiver? Por que deveria cultivar? Ce qui vous gardez, ils ont un objectif. Il y a pour maintenir, pour ne se détériorer. A proteção tem como proteger para não estragar. Mais pour cultiver les cigares, cultivar nesse sentido, esse é o objetivo, il y a pour exploiter. Tem como objetivo explorar as coisas que estão dentro do jardim. Adicionar o que faltou. C'est-à-dire pour faire multiplier l'espèce. Multiplicar as espécies das árvores que faltou no jardim. Nous avons une mission pour agrandir espaço cultivável e a jardin. A pessoa tinha como missão alargar o espaço cultivável do jardim. Então precisava ser lavada para que não perdesse essa força de reprodução. E os que já nos seus quintais tiveram palmeiras, sabem, aqueles homens que cortam as palmas, têm passado para cuidar dessas palmeiras, vão cortando para que ele voltasse a produzir. Mesmo uma videira. Só que nzete kobota mbuma tata na ye akoemonde yango akosukola yango de manière que ebota encore vai flutuar, dando fruto a Bíblia de Jesus. Essa na sansa matambo nazali koloba awa. Está no sentido das coisas que estou a dizer agora. Ezali ko exploiter biloko eza na kati ya jardin. Explorar o que está no jardim. Ko bakisa oyo ezangi. Aumentar o que estava a faltar. Ko agrandir espaço cultivable. Alargar o espaço cultivável. Aspect esthétique e jardin. O Adão tinha a missão de trabalhar no ângulo estética do jardim. Apporter da inovação no jardim. Levar inovações no jardim. Quando novas árvores estão a crescer, il faut Adam a veiller de manière que désordre no jardin. O Adão deveria vigiar para que não entrasse em desordem no jardim. Mesmo aquele que tem plantado árvores no caminho, vão no ângulo a mais árvores que se torna como se fosse uma mata.
il faut que ça de manière que bakata ba étape mususu. Vão ter que cortejar outras etapas. Et c'est ça le jardin. Quando a Bíblia diz que deveria cultivar o jardim, Alors que le jardin sera déjà planté. o jardim já era plantado. Et les koloba Adam sera qui na mission ya augmenter qualité dans jardin. Adão tinha como missão aumentar a qualidade do jardim. Kolongola jardin na été ya ibandeli on Nzambe a pesela qui est. Tirar o jardim no seu estado inicial Comme maman na un état meilleur que celui-là. para levá-lo numa etapa melhor do que aquela. N'a pas comme tout dans Nzambe pas ça parfait. Eu pergunto, Deus que é perfeito, A sali jardin comme merveilleux. fez um jardim maravilhoso. Alors il a tout cultivé à mon lycée. Disse ao homem, cultiva-o. En d'autres termes, même aussi la qualité. Leva para atingir uma outra Est-ce que qualidade. vous pouvez comprendre, gars? Monsieur Alain qui voit sa qualité supérieure. Faz a maneira de aumentar a qualidade superior. Yangona oito bengaka l'excellence. Isso que chamamos a excelência. Nzambe azali nzambe ya excellence. Deus é Deus de excelência. Nzambe alingaka excellence. Deus ama a excelência. Nzambe apona mutu pona a travailler na excellence. Deus escolheu o homem para trabalhar na excelência. Benga excellence. Pela definição, o que é excelência? L'excellence c'est quoi? O que é uma excelência? L'excellence c'est la montée A excelência é a subida à un niveau plus haut de la a qualité nível mais acima de qualidade. par rapport au niveau où l'on se trouve. Em relação a nível onde se encontra. Amen. Sur le pays excellence, Se dizer excelência, normalement simple, la définition simple. uma definição simples, Excellence c'est une. o que é excelência? Excellence est ali comme mata. É a subida Na niveau ya likolo, no nível mais acima ya qualité de qualidade par rapport au niveau où nous em allons. relação ao nível em que se Est-ce encontra. que la liga? Alléluia. Yamba bengi excellence. Isso que chamamos a excelência. Notion ya excellence A noção da excelência implique a amélioration ya qualité. implica a melhoração da qualidade. Qualité, A qualidade au fait, c'est une manière ya kosala, manière ya kozala, c'est la qualité. é a forma de ser, é a forma de fazer que nós chamamos a qualidade. Ozali na façon como eu sala la é bien. Tu tens uma boa forma, maneira de fazer. Mais ce qu'on dit excellence, Mas se tu quer atingir a excelência, on luka oba qui sa qualité ya musala par rapport à qualité où eza déjà. tu deverás Est-ce que vous l'avez gagné? aumentar a qualidade de trabalho na qualidade existente. Mutu ayoki boye, Absorviu, no mutu atali, vai ver, a comprendre que ndenge ozalaki, vai ver, de maneira que tu era antes, ndenge okomi sikoyo, não, como você atingiu, omati. você subiu de nível. Alléluia. Et c'est ça la notion d'excellence. Isto é a noção da excelência. Parce qu'en fait, l'excellence est sous-arrêtée. A excelência não tem limite. On parle de Sika Moko, Começa no nível, mais on parle toujours de Babisaka. vai fazer subir, Nous sommes Babisa Nini. vai aumentar, Qualité. vai aumentar a qualidade. Amen. Oh, l'église. Amen. C'est ça qu'on appelle l'excellence. Isso que chamamos de excelência. La notion d'excellence, A noção da excelência donc la qualité, c'est comme la qualité supérieure. busquemos deixar uma qualidade inferior para atingir o superior. Et c'est là incessamment dans notre cicatrice. Isso não tem fim. Tant que il faut toujours dans le caca excellent. Enquanto eu viver, devo procurar sempre a excelência. Toujours faire la excellence. Devo procurar sempre a excelência. C'est-à-dire il faut toujours na façon de faire comme ça, la façon de faire comme ça là. A minha forma de ser e de trabalhar Na lugar qui s'allie la car. tem que aumentar, La car. a qual? Dans le domaine d'excellence, qui s'appelle quantité. No domínio da excelência não se aumenta a Et quantidade. l'autre préoccupant le domaine d'excellence, c'est la manière. O que é preocupante na excelência é a maneira, é a qualidade. Quero dizer a alguém agora, C'est la qualité qui attire
attire la quantité. É a qualidade que chama a quantidade. Qualité vous te met dans la quantité. A qualidade que chama a quantidade. Et non l'inverse. E não o inverso. Vous avez quantité, hein? Sabeis a quantidade. Et qu'on forme la qualité, sans qu'écoutez déjà la qualité. Pode abrir a qualidade sem encontrar a qualidade. Ce que vous avez la notion d'excellence dans tout le Se a pessoa já tem a noção de excelência na sua vida, on peut s'y aimer. vai lhe dar valor, Au monde a sali et l'eau, il y a meilleur cas. vai fazer uma boa coisa de melhor En qualidade. fait, ce n'est pas l'argent qui de baisse qualité. Voilà. Não é o dinheiro que deu essa qualidade. Mais non, sur la qualité, c'est la qualité A d'ailleurs. noção da qualidade está dentro dele. O dinheiro o ajudou para que isso saísse. Eu conheço alguém que tem dinheiro, mas quando faz um empreendimento, a pessoa pergunta: mas o que esse homem está fazendo? Vai fazer alguma coisa no terceiro, que pode repetir. Excellence c'est ça. É porque dentro dele Aleluia. a noção da excelência. Ah, notion excellence. Não tem a noção da Ah, excelência. notion qualité. Não tem noção da qualidade. Ce que tu as groupe, il y a 10 délinquants, ma chaîne est Se 10. você colocar 10 delinquentes Là, va dire un bango. com seus cilhambas, Ça veut dire 10. 10. Mais ce qui m'a fait quantité, Se receberem a quantidade, ma colle va comme ça va, comme combien de chèques? se tornarem 100, Como vão vai se ser? tornar quantos delinquentes? Est-ce que qualité va ser ton quantité de ma vie ali? Será que é a qualidade que aumentou ou a quantidade? Donc, quand on va dire 10 chèques, ce qui va comme ça va 100 chèques. Como eram 10 delinquentes, passaram a ser 6 delinquentes. Bon, comment on dit? Se tornarem 500, vão ser 500 delinquentes. Mais ce qui va dire école, mon gars, Se puserem aqui uma escola, bâtir maternelle, escola maternal, bâtir secondaire, secundária, bâtir médio, bâtir université. universidade, Ne bandeli, vous savez comment on a 20 élèves. temos 20 candidatos. Alléluia. Mais après le temps, Depois do tempo, on va commis à eles l'université. vão atingir a universidade. Mi balé va commis à juriste. Dois são juristas, Mon va commis commandé à police. comandante da polícia, Moussou a commis ingénieur, il y a des o constructions. outro torna engenheiro da construção, Moussou a commis médecin. o outro é médico. Moussou, Missa a commis professeur. Três se tornaram professores. Alléluia. Bah, pour forcer, bah, pour peser. Pour na makamada. Bah, on va délinquant, on va salir. Eles terão peso sobre os delinquentes para que tirassem da delinquência e os Est-ce que trazessem. vous avez bien? Ce qui va dire qu'on forme les délinquants, Formando os delinquentes, sans délinquants. os 100 delinquentes, Até a mulher sobre a política que chega, tem uma 80, vai comer na cabeça. mesmo os 100 não vão deixar a delinquência, mas pelos 80 Eles ali, têm por ali. qualidade. Et c'est parce que va on passe na qualité, É porque os que têm qualidade ndé va bendir quand. chamaram a quantidade. Est-ce que vous voyez pour la ligne Jacob, Sabem por que Jacó, tant que nous allons discuter dans là-bas, discutindo com Labão, Jacob a mis dans là-bas, disse a Labão: on n'y a pas de tu fais sofrer. Nous avons son salaire, O meu salário, vou te dizer. Banyamanyo so bazali reye. Todos os animais que têm riscas Ba como yangai. serão meus. Ba signer contrat. Assinaram um contrato. Bible no biboye. A Bíblia diz: So que Jacob quando Jacó amoni vai ver nyamaya reye. animal de risca Yamafuta. e gordura, Hallelujah. Est-ce que vous êtes là? Amen. Akamati banzete na ye banzete wana ezalaki yeti ba kimbiolongo neti ba matiti ya tembe dinyoko ya tembe ezalaki lokola neti ba oyo yebi epesaka bupikiliki pepe. eram árvores como o joramião ou aquele todos os paus aí que vendem nos Kwanza. Hallelujah. Amen. Siko yazo tiango Ele colocava lá na mai na água. nyabali wana soki ba melia Os animais quando vão beber disso, omuna halamuki. vai ressuscitar. Hallelujah. Amém. Donc aningani penza tigre Será mexido mesmo. diga amen. Amém. Et pousser bango basangana. Vai fazer com que eles se ajuntassem. Pour
Para que nascessem filhos grandes ou pequenos. Amen. Mais se ele vê aqueles animais fininhos, ele não colocava. Parce que ne pensez pas quantité, quantité, qualité, quantité, não pensas que a quantidade nasce em qualidade, mas sim que é a qualidade que nasce em quantidade. Bien-aimé, sabe, bem amado? Plus donc fungo la qualité, mais abrimos a qualidade, plus donc excellent. mais tornaremos excelentes. Ce qui nous demande à sérieux de devenir excellence. No domínio da excelência. Dans l'ordre d'excellence, mon amour unique. Quando eu falo da excelência, vem a palavra quoi? Travailler qualité à ma quando vamos trabalhar a qualidade que estamos a fazer, vamos ganhar muito. A quantidade que virá. La qualité engendre et la qualité et la quantité. A qualidade gera a quantidade e a qualidade. Ce qui on conquérir, on acquérir la grande richesse matérielle et financière. Se tu queres conquistar grandes riquezas materiais e financeiras, nous devons cultiver l'excellence. Temos a obrigação de cultivar a excelência. Dans ce que nous faisons, no que fizemos, nous devons augmenter la qualité. Temos que aumentar a qualidade. Os bons ricos são aqueles que fazem coisas com qualidade. Digo-te a verdade. Se aqueles vendedores que vendem calças na rua vai pegar uma calça, vai dobrar, vai apertar, quando vai deixar fica como lino. Esse é o lino fino, esse aqui. Aleluia. Quanto é que vende isso? Essa pessoa que vende calça assim. Não, tu olha, asa na maison ya bilamba na mutamba. Com a pessoa que tem boutique de roupa na mutamba, o preço será o mesmo? Falei com um dos meus filhos daqui. Tem uma menina. Como a boutique onde ela vende, o boutique mesmo de verdade. Me contou uma história disso. Estava me dizendo que uma moça veio comprar um vestido de 270 mil kwanzas. Vai a Mutamba. Aleluia. Na 30e anniversaire e tata daqui na nzela e lá tá colando. A roupa que eu estava na roupa que eu deveria vestir no 30º tinha ficado no caminho. E lá tá colando. Veio depois. Mas ele se são avô Elia aí. Elia quando chegou. Ligaram para ele e ele estava no serviço. Zombo. Eu conheço uma casa onde você pode conseguir a boa roupa. Personnes. 42 personnes dans la sortie. Combien? 21 000. 500. Combien? 21 000. E você, eu tenho meus filhos aqui, vai ver, eles vêm no carro. Polícia vai lhe seguir, a tardia 18 horas vai na cuca, vai dizer de 1.000 para 500. Vai vender para 42 horas. Quando vai juntar, vai dar 21 000. Ah, meu cota, meu amigo. Deus abençoe. Os 500 foram. Eu 42 pares. Mas 42, deu 42, deu quanto? 21 000. Maintenant, na condição de excellence. Eu que já introduzi a excelência. Na maison morte, boutique
boutique na Mutamba. Mukolo muna tiki ka terkech. Ça veut dire tous tênis. Moko à 350 000. On est 350 000. Moko à 420 000. On est 420. Et tu dis combien? C'est 5 12. 10 000 na maison ya combien? Pour 10 mois de quoi? Bah on a dit le matière. Pour 10 jours, on va subir. Donc 10 000 euros. Donc on dit, il y a un peu de pasteur d'ailleurs, on a dit. Quel va le temps, quel va le temps, au pasteur qui recevait au 10 jours. Et puis elle est au cara. T'as même pas dit combien? Problème c'est la qualité. Le problème c'est la qualité. Il n'y a pas d'accord. On dit le docteur Freddy, il n'y a pas de son. Estamos embaixo. Não podemos permanecer lá. Excellence. Temos que trabalhar na excelência. Temos que aumentar a qualidade. Cada vez vamos aumentar a qualidade. Mais a qualidade vamos aumentar. Plus, não, como não vou beber. Mas vou ter muito dinheiro. Aleluia. Então, será que Shire na Arreio? Eu vendia no Arreio. Mas na máxima qualidade. Vou aumentar a qualidade. Na como que ele botica se com na bureau. Vou começar a deixar nos escritórios. Pai, não é na bureau. Vou vir no escritório. Tem umas coisas boas. Vem da Turquia. O governo na biloko tem muito na cima na no belo Turquia o erro tinha na buscar na banco por me senga você não pode já essa você não pode trazer coisas que vêm detrás de casa da Turquia porque vai trazer problema no outro. E esse foi a sua bandinga na que aí vai pegar agora os seus colegas esse nosso puto está fazendo entrar coisas vamos experimentar deu certo. Aleluia. Maramoko. De repente, no fim do mês, o pai vai recolher o dinheiro. Vai receber. Vai aumentar a qualidade. Vai trocar o primeiro mensagem que você vai dar. Mas a qualidade. Não, trocar seu boutique em qualquer lugar. Como confia na sua qualidade. Maison na yo na n'importe quel recoin ya Luanda. Você pode colocar sua boutique em qualquer recanto da cidade. Levanta. Ela. Fazendo a roupa, hein? Aleluia. Ba maison ya soci e banelia. Aqui nos ossos é o princípio. Não, cosa? Estou a mentir? O professor viu até uma bandeira de louco. Você que vai 220. E puis a pessoa fez aqui com 20 no tempo. 20 no tempo. Donc vous voyez comment mais plus yo on sait pas sa qualité mas tu vas aumentar a qualidade. Mais son père ça. Seu boutique deve mudar. E você que não pode ser essa boca da casota. Naqueles cantos, se você meter vidro, a manga. Donc, si tu as amélioré la qualité, enquanto eu quiser a qualidade, o meu boutique e a minha igreja vão procurar um bom recanto. Até as pessoas que virão ter contigo serão só de qualidade. A sala biloko ya qualité a kozwa ba client ya ka. Quem faz a qualidade recebe cliente de qual? Muito bom assemble na église. Olho, só ainda quem é essa igreja? Olha daqui, Avelina. A Thierry Dolelo, lobi que pata ya. Ora no meu coração, Avelina, colocou as cortinas e ele ventilador do papá papi que vai passar. Pá! Você isto. Ça va? Aí a fanda casa leis. Vi sentar. Está tranquilo. Ao sentir que ce n'est pas son milieu. Vai sentir que não é o seu meio ambiente. Não é quartier zoste, não é condition. Não estou a falar do bairro, mas estou a referir às condições. É por muito, já vai bem na vida.
Ce qui ne pas nayo a moni qui bobola. Ce qui est ça dans moyen à qui mambango pour avocalizani. Que kuna na chupa mbongo na ganyo. Se alguém é rico e vir à sua casa sentir a pobreza, vai fugir rápido porque vai pensar que será sugado toda a sua riqueza. Donc, et comme les choses sont bâties rideau, il faut que nous ayons pas capable. Agora, se meter a cortina, temos que fechar o ventilador. Si on ne peut pas faire la besoin de ventilateur. Agora, está a aquecer, queremos os nossos ventiladores. O mundo tem que fazer isso, não boia, vai rideau isso lá nisso sute kuna. Ah, o cara, donc, avril não, a beta acaba a estética lá. A Avelina tem que fazer trabalho aqui à frente. Vrai ou faux? É verdadeiro ou falso? Est-ce que vous pensez vraiment que tant que nous devons travailler na catia médiocrité? Quando estamos a trabalhar dentro de uma mentalidade, o Senhor está sendo louvado. Você pede? Você liga plutôt? Você liga? Deus não está a ser louvado. Diz a necessidade de abrir boutique, pode começar com 4 sardinhas. Esse é o problema. Não é problema. Mas não pode permanecer. Il faut nascer et pas être bandit, tout ça. Tout ça va car. Temos que aumentar a qualidade. Donc, chacun y a mis là-bas, avec le lelo, avec ses qualités, à comme même à bureau, na bureau, suka fumule maison ya mudele ya biema. O vendedor pode começar a vender assim, amanhã vai levar coisas emprestadas aos escritórios, após amanhã pode abrir o seu boutique. L'excellence attire les personnes de grande qualité de vie sociale. A excelência atrai pessoas de qualidade na vida social. E eu quero dizer a alguém nesta tarde: Reine de Seba, a rainha de Seba ouviu falar de Salomão. Ouviu. Viu a riqueza. E pas de qualité, amis. Onde há qualidade, a pessoa de qualidade vem. E puis qualité ce qui va y va transformer car oyo bazali a basse classe bango ba ko ba e eles conseguem transformar os que têm pouca qualidade para atingir a boa qualidade. Batembeli bazali awa bazala ki ba chômeur bazu musala na nzela ya église parce que mutu moko mi balé bisato bazala ki wana ba aider bango pour na bazo musala. As que eram desempregados, mas conseguiram emprego por causa da igreja, porque havia 1, 2, 3 que conseguiram os ajudar. Só que tu tinha qualité. Se nós colocarmos a qualidade, a Bíblia diz claramente, l'homme regarde à l'apparence. A Bíblia diz que o homem é atraído pela aparência. Alors, bagoya. Virão. Em tudo que tu fizeres. Yebaka. Noção da excelência. Saiba a noção da excelência. Exatamente a frase me valeu resume bien excellence. Existe apenas 2 frases que resumem bem a excelência. Première phrase ali. Primeira. Toujours faire mieux. Sempre fazer o melhor. Se excellence, se disser procure excelência, fazer sempre o mais o melhor. Melhor do que fizemos. Deuxième phrase. A noção da excelência. Toujours faire la différence. Sempre fazer a diferença. Toujours pour ça la différence. Sempre marcar a diferença. N'expliquez phrase à l'imotion. Vou explicar a primeira frase. Tant on va toujours faire mieux. Fazer sempre melhor. No princípio de excellence. No princípio da excelência. Ideia pour ça toujours mieux et limon va boyer. A ideia de fazer sempre melhor que para ti. Se você sentir que o telema. Você sente que você está parado. Cada versículo eu ia na mona caca. Só aquele versículo que você sabia. Mesmo matéria na eu, dentro terra na lubango, dentro poder que na malange, dentro poder que na lufo.
A sua pregação que você pregou em Lufu, em Malange, em Kubala, é a mesma. E depois você diz I, você não Quando você meteu I, é também I. Você não mexe. Você é igual. A sua forma, o seu raciocínio. Português lá na eu. No 2018, tudo leva E te conhecia no ano 2000, você falava eu. E até hoje o eu já não tem. Oh, mas isso vai me dar outros anos, eu. Lelo, vai me susto. Mas tá mudando a pessoa. E nós que tínhamos eu, hoje a pessoa que tem menos. Aleluia. Por quê? Faut pas aimer le statu quo. Nunca ama o estático. Statu quo, ele não viu. Copema até com ninguém até. O estático é, tu não mexe, tu não respira, mas não mexe. Você não é como uma estátua, Il você faut não toujours mexe. essayer d'ajouter quelque chose Sempre é bom querer aumentar uma sur coisa ce qu'on a fait, no que fizemos, dans la manière de faire. na forma de fazer. Il faut toujours combattre ça quelque chose. Sempre aumentar uma coisa. Toujours faire mieux et mieux là-bas. Fazer sempre melhor, quer dizer, Il faut toujours se remettre en question. sempre fazer perguntas, Se juger soi-même julgar-se a si mesmo, et juger ce qu'on a déjà fait. julgar o que já foi feito. Parce que Belé, soit ça il dit qu'on a y a ça bien. Pessoas quando fazem uma coisa para ele, fez bem. Et nous on dit bonsoir personne m'a bien, on a absence à mima. Primeira coisa, não vi mima. Mima, ce qui a joué image. Mima quando pega a imagem, Alléluia. Avant même Nathalie on a YouTube et pas il y a tata on a équipe né à presse. antes de eu ver no YouTube, Nathalie on a tumika, ma femme est témoin. a minha esposa é testemunha. Pesa na telefone na Me dá ainda teu na telefone. escutador na tie. Vou meter Na escutador. tela image. Vou ver a imagem. Na bani ko bandira ko yoka matéria, oh des matéria ko na ko bandira ko yoka. Alléluia. Moi on dit Emma. Ah, ko ganga dito. Você gritou muito, Faut hein? griter. Não pode gritar. Faut pas trop crier. Não pode Moi gritar. pour dire des gens sopa là. Tá vendo como é que eu comecei a seguir a mar? Não fiz esforço. Alléluia. Só, tá bem por si. On a fait non. Ah, voilà, ça c'est un mouvement. Va et vient. Aqui eu C'est contre le principe. Il y a Isso são contra o princípio de homilética. Voilà, Simon, je vais essayer de corriger. Vou tentar corrigir. On a dit, ah, exemple, c'est que la place n'a pas été. Esse exemplo não estava bem enquadrado. Je dois me juger. Devo julgar-me. Excellence, c'est la qualité, ceux qui ont beaucoup autoré, mettent en cause. A excelência não existe se você não se coloca em causa. Ceux qui ont limite côté jugé, t'es pas de Se você não quer se julgar Ceux qui ont assim, limite côté será critiqué, t'es pas julgado. de ça. Se não quer fazer autocrítica, será C'est pas le criticado. langage. Est-ce que tu vois que est bien? T'as la beauté dans le Nzambe. Deus, Hein? Deus, Oh, il y a ça qui est rêve. não cometa o erro. Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et là. Deus criou o céu e a terra. La terre était informe et A terra era em forma e il y vazia. avait des ténèbres à la surface de la Havia vie. trevas na surface da Et terra. l'Esprit de E Dieu o se Espírito mouvait de Deus au-dessus se des eaux. movia por cima das águas. Zamba Lobi. E Deus diz: Que la lumière que soit. haja a luz. Et la lumière, E houve luz. quelle est la Bible Lobi? Leia bem a Bíblia. Dieu vit Deus viu que la lumière était bonne. que a luz era boa. Donc, nous Boa. allons les n'a pas me souder ce qui a Deus. Atalulina nous terre. Deus não passava na outra Aleluia. olhando o que ele fez. Ah bien, oh le bien. Ah, isso é bom. On a ça la ligne, on bakisama. O que tem que fazer para vir acrescentar? Ah bien, nakabola, maya sena maya liko. As águas de cima e de baixo. Sina atalia mo lisusu. Olhou. Sina mesi ko na mele ça la ligne. Aqui agora Donc, na terra. avant de poser un pas, Antes de il fazer o ne ato, voit pas où il y a ça. a gente estava a rever o feito. Dans ma série si ko ça. Depois de fazer tudo, Bible a lobi. Bíblia diz: Jean Batali a Deus dit, olhou. voici cela était très bon. A Bíblia diz: eis que tudo estava muito bem. Mais après, yemo atalia mo lisusu. Olhou mais, Et ça l'on a dit très bon. disse que muito bom. Alléluia. Masali, Disse que atalia mo lisusu. olhou mais. Aïe, il n'est pas bon que l'homme soit. Não é bom que o homem esteja
pessoa. Oui, ce qui vous a dit qu'on est à la Se bien. você viver bem, Oh, ben, on va apprendre bien. eu sou mal, já não impressionei. Sou orgulhoso, já. Tem que aprender com sua vida. Essa resposta também que eu tenho também não era certo, já. Alléluia. Et il n'avait pas essa problème, raison qu'il a dit qu'il avait d'apé. Ele vai tentar falar. Aleluia. Também atraso muito, On já. peut s'arrêter dans le là. On peut s'arrêter dans le là. Comédien, voilà. Non, t'as un peu de la science là. Ah, c'est des rires, on peut. Naïté. Aquele cômico que cometeu o erro disse, eu também. Il faut que on m'y tale, on m'y bénit, Tem que se puxar às vezes a sua orelha. Ce qu'on y a dit qu'on m'y bénit, il Se você não sabe puxar a sua orelha, será puxada. A maneira que será puxada, você não sabe. Diga amen. Tudo que fará na vida, Il n'est pas qu'on remettre finalement qu'on se remettre en question et puis qu'on remettre nous sommes en question. você deve se pôr a sua palavra em questão, verificar. Papa n'a mis sur le que tu me soutiens ça me ce soir. Eu já falei aqui quando nosso pai nos cortava cabelo. Sur le dit, vous faites le cas de nous. Fique, ela vamos cortar. Mais faut t'en dire en fait dans le moment où mais là. Demoramos. Você tem que chorar Ah, il y a un peu de billet. para você sair bem, bate. Sur la carte. Vai cortar, vai cortar. Olha, faz assim, faz assim. Bon, on se le tient pas quoi. Quando vai começar a meter coisas, Olha. cantos, Ah, c'est cantinhos, vai, quando vai alinhar. Deixa eu ver. Agora não vai saber. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a tiré à 4. Vai cortar, vai cortar, vai cortar, vai cortar. Sinon, on va aller. Levanta. On a eu uma zone. Ele vai voltar atrás, vai longe. On a que tire contre le mur. Vai até na parede. Après, quand on a ça, là, Dá o trabalho que fez. tiens, Faz assim. olha, já sei que nós Já tem a lâmina. tiens, Faz assim. sabe? Faz assim. Ça, Dois passos à frente. eu prendo a pessoa. Ele também faz. Ah, ça, ele me botou lá, Ele precisa. Para. c'est comme on y est. Viu? Donc, on a eu, hein? Fala ele. On travaille d'ailleurs, elle ne O va seu pas. trabalho tem que ser perfeito. Ele não, beta não, Oh, que é isso? Faz assim, faz assim. O que acha, pá? ou canta bandoki, ou como Você bom vai dizer que são bruxas, mas você nunca terá dinheiro. o como grand. Quem quer ser Como grande, um bom ter bebê, dinheiro, il faut d'abord rigoureux envers tem les que ser yeux. rigoroso consigo. Alléluia. Et le retour sur le salaire, bandera contre la Tudo vai fazer, tem que ver. critiquer le salaire, alors Faça autocrítica. corriger papier, Corrija o seu trabalho. ah, pas corriger le Quando papier. seja corrigido. Yes. Yes. Amen. Deuxième phrase, la quatrième excellence. A segunda frase na excelência. Normalement, la première phrase, c'est toujours faire mieux. Ça va? A primeira frase é fazer sempre melhor. Mais deuxième phrase, A segunda l'excellence, frase na excelência, toujours faire la différence. sempre fazer a diferença. Et Limoloba, il faut essayer de voir comment faire les choses différemment. Ndenge batu nyonso basalaka yango mais yo bana kosala makambo E diferent. sempre querer fazer as coisas diferentes como outros fazem. Mpona babenga yo ozali excellent. Para ser chamado de excelente, Ntango oyokaka baolo étudiant oyo azali excellent. esse estudante Ils excelente veulent seulement dire que tu es différent des autres. é diferente dos outros. Soki bati ozali na kati ya peuple mais okomi ministre, okomi président de la république, okomi archevêque, nguna bango babali kopesa okombo ya son excellent. Quando Son você excellence. sai no meio da multidão, atinge um certo lugar na vida social, tu recebe título de eminência, sua excelência. Tá, son excellence ce n'est pas n'importe qui. A sua excelência não é Aleluia. qualquer pessoa. C'est quelqu'un qui fait un travail que les autres ne font pas. É alguém que faz um trabalho cujos outros não Soki fazem. olingi atteindre excellence, Se quer atingir a excelência, salaka différence. faça sempre a diferença. Sala makambo oyo de manière que bima de l'habituel, bima du quotidien. Saia
da cotidiana sai do natural. Mema biloko sika. Traz coisas novas. Nyonso tosala ezalaka ndenge moko kaka. Tudo que fizemos é sempre igual, sempre igual. Olanda kaka oyo moninga asali. Tu copia o que o outro fez. Oza na tante ya komema kaka mwa eloko moko ya sika na makambo Tu ozali não tens kosala. tempo de levar coisas novas no que tu fazes. Notez bien. Nota bem. Celui qui fait des choses de manière spéciale Aquele que faz coisas de maneira especial, et de manière particulière de maneira particular, akomaka extraordinaire. torna extraordinário. Nana yoringai. Okokoma extraordinaire. Tornarás extraordinário. Okoattirer ba regard. Atrair a atenção das pessoas. Okozwa grande Terás responsabilité. grandes responsabilidades. Moïse, Moisés il fallait faire makambo différemment. deveria fazer coisas diferentes. Bible elobi nzambe atindi ye. Deus mandou. Yoka réponse ya question ya Escuta Moïse. a questão de Moisés. Landa na ye. Première question Moïse par exemple A ezalaki. primeira pergunta, a questão de Moisés. Ozotinda nga. Me mandas. Mais oyebisi nga te kombo ya nzambe oyo ati. Não me disseste o nome de Deus que me manda. Se me perguntarem Kombo na ye nani na quem é o seu nome, o que eu vou dizer? Ça va? Amen. Mais quand il va masolo na bango, on comprend que nzambe azali déjà na kombo. Vê a conversa, vai ver que Deus já tinha nome. Nzambe alobi na Moïse alobi. Diz a Moisés: Nayebanaki epai ya Abraham comme le Dieu tout. eu fui conhecido a Abraão como Deus El Shaddai Todo-Poderoso. ezalaki déjà. El Shaddai já existia. Elohim ezalaki déjà. Elohim já existia. Mais pour lui, Moïse a tout sous combo. Por que Moisés perguntava o nome? Il veut dire à Dieu, hein, Quer dizer a Deus? nalingi quand même namema elo mobo oyo bango basalaka nango te. Alléluia. Uma coisa que é Bamesana déjà na El Shaddai. conhecer. Bamesana déjà na Elohim. Conhece Elohim. Bamesana déjà na le Dieu d'Abraham, Isaac, Israël, bango frère. Deixa-me levar um nome que vai os atrair. Nzambe alobiki oyo bango Jésus. Mutapiza kombo na ye nani? Quer dizer, Alléluia. fala com ele. Quer dizer, nome eu sou. Et osala bango mobulu. Vai te perguntar a Mais mim. oexplike bango de mutu moko kombo na ye. Alguém Je suis. que se chama eu sou. Ye nde azali nzambe ya batata babino nzambe ya Abraham, Isaac, mpe Jacob. Papa yo nyamfua El Shaddai toyebi. Ezala neti je suis. Que seja como eu sou. Ebimelo pasika Que na seja matoi. uma nova coisa. Est-ce que boona nanga? Nakoyebisa yo bien aimé. Vou te dizer, meu amado. Banda ba groupe de prière. Diz que o grupo de Combat oração, spirituel ezalaka. o combate espiritual já Mais existia. mutu apesi yango couleur moko Mas boye. quem deu uma cor, Mpe vitesse moko uma boye. velocidade, Toma tokita eza oya. sendo como não é o Vrai ou faux? okoremarke ntango ebimi lokola eloko esi como ya uma coisa sika. nova. Ale bato nyonso bazalaki na Todos que baproblème tinham problema bakendeke te. foram embora. Elinga mama. Sim, foram-se embora. Fora esi balandi. Bora, se deu. Diga amen. Diga amen. Não. Baisraélite bango bakolo baberger bazalaka na Os bafrère. israelitas são donos de varas. Moïse bazalaki na nzete ezali nango spécialité. Moisés tinha a vara, não era especial. Mais pendant 40 ans Durante 40 anos, azalaka kaka nani berger ya mokilo ele era 40 ans. pastor das ovelhas. Soki obakisi qualité te obakisi biloko ya sika te na vie. Halleluya. Okozala kaka ordi. Se não aumentar a qualidade de coisas novas, será sempre ordinário. Mais kaka nzete oyo bato nyonso bazala nango. A mesma vara que todos têm, Nzambe alobi Moïse nalingi soko osalela yango na façon mosusu. Moisés muda a forma de Bango usar a bayebi vara. kaka ezalaka mpona kobongola bibwele. Eles sabem que é para cuidar das ovelhas. Mais mpona kono na mabele. Ah, Halleluya. Donc Moïse aye na nzete moko boye kaka mpona kobongola bibwele te mais mpe nzete oyo basalaka nini babwa. Moisés Babu usou Alaba. uma vara que não é somente para cuidar Ebimi ovelhas, eloko ya mas siri. será outra coisa. Tornou uma nova Nana eloko coisa. ngai. Ebimi eloko ya sika. Saiu uma nova coisa. To banana biso koadore mais couleur ya adoration oyo tomba tokita se ale moloto. Nós adorávamos, mas a cor de adoração era o abayebana te verdadeiro. ndenge nini. Como é que nós somos conhecidos? epuis bato nyonso lelo oyo bakosala effort ata nazala na ngai tukasi mombombo me ya nzambe vrasalaka na tu nakotisa mwa adoration moko. Mesmo que eu era tucaça, não sei o que, mas tenho que fazer tudo para fazer entrar numa adoração. mpona nini? Por quê? Parce que motu moko boye Existe uma beti lei. eloko moko
et sur la couleur et des minutes ici. Il y a qui m'a l'endroit trop. Teogani? Teogani. Entendemos? Abuaki. Virou serpente. Malmoko, ça va discuter ma commissaire défenseur à peuple de Nosafara. Ninguém poderia discutir todos os 40 ans de pessoas. 40 ans fora do país. Et puis 40 ans, ça n'a 40 anos depois na casa de Faraó nunca se encontravam. Se encontravam por acaso. Mais bandini, Mas aceitaram. Por quê? Aïe, Ela trouxe uma coisa nova. Tant que pas Pharaon. Quando foi a Faraó, Est-ce que Moïse a l'unique mutu oyo azalaki na nyoka? Nzete comme na nyoka. Moisés era o único que tinha vara que transformasse a cobra. Tout que ba magicien à Pharaon, ba comme ça peut banzite na bango nyoka. Encontrou mágico de Faraó transformando cobras. Ezalaki A ba. diferença era, On a kona komela. você vai Na musala ya nyoka te. aqui não vou no trabalho de Na Moisés. musala ya Moïse. Vou no trabalho de Moisés. Ba magicien nyonso wana. Todos os mágicos Soki nzete na bango ekomi nyoka. se vão tornar serpente Pona kozwa ngo. para receber Il faut simba na mukila to na mutu. na cabeça ou na cauda. Faut simba ngo wapi? Na mutu. Na cabeça. Mais ya Moïse. Mas de Moisés, Ça va passer formule moi ça la a raté. fórmula que não existe. Moïse ko simba na mutu. Moisés Mais simba wapi? mas a cauda. Mais ça na simba mukila. Ako swala. Batu ba oya ko simba na mukila ko ba ko swayo. Mais yo siko simba na mukila, o mona na swayo. As pessoas negam de segurar na cauda porque tem medo de ser mordido, mas Moisés segura na cauda que não será, e verás que não será mordido. Bamuko, de fama magicien Moïse, plutôt il y a Pharaon, Moïse a yé mais là il y a Syrie. Doravante diante dos mágicos de Faraó, Moisés trouxe uma nova cor. Banyoka nyonso basimba bango na mutu, bamelami, banyoka ya sika oyo, asimba na wapi? Os todos os serpentes que são segurados pela cabeça foram engolidas pelos serpentes que são segurados pela cauda. Et il faut faire de manière que, l'image où on a une de l'eau au bout, l'image où on a une de l'eau au bout, l'image où on a l'image où pan, attends, sans matéria, sans biloko, moi, non, non, 7. Bah, il est bien beau. Mais moi, 3 mots me faisaient appeler. Você é o prego de 90 dezembro, os meus putos conhecem, mas 3 quando vão falar, conta. Você tá mal com uma pegada? Ele está escrevendo, conta. Esse mesmo. E a Sica? É novo. Olha, Fabio, e o que deu a Sica? É coisas novas, diz coisas novas. Olha, vai a Sica! Vou ter que cortar porque senão. Moi, quem vai pregar? Pastor Noé. Pastor Noé? Pastor Noé, filho de Deus, sabe, né? No fim do culto, fala com ele para trocar. Eu sou irmão dele. Para concluir com isto. Tem barrigas. E se perguntar a importância da barriga, ele disse para a calça. Est-ce que ça vous avez beau sang, bah tiens, le fil là? É a primeira pessoa que põe dentro da calça. É a barriga. É uma coisa de fora. Les boumoussans, ouais, bon, bah la carte. É aquele que vai dentro Bon, et bon. esconde Vrai ou faux? intestinos. Mais ce qui vous demande à côté ici, le pauvre, comme ça, c'est le pauvre, c'est tout les langues. Ils sont à côté le pauvre, là, soit ça vous dit quoi, soit no tempo de quentura, se alguém colocar a mão na barriga, está fazendo que outra coçar, ou está ver a quentura. Moisés sabia que quando a mão entra no ventre, só para coçar. Mais c'était bien, Deus disse, Moisés, põe a mão, Moisés, põe a mão. Tira.
Le lèpre. Todo lepra. Donc, nous sommes là, nous et ça va Para fazer outras coisas. Alléluia. Para segurar a barriga, para gravidez, para afinar. A mão pode entrar na barriga, pode tocar na barriga de uma outra forma quando vai tirar, torna a lembrar. Fez sair coisas novas. Se não acreditar em esse aqui, vão acreditar. A barriga vai transformar a mão em lepra. Coisas novas. Il ne faut pas implanter des églises de plus. Alguém disse, não é necessidade de implementar igrejas a mais. Mais il faut planter des églises avec un plus. Mas deve-se implementar a igreja com um mais. Pour ceux qui sont bien. Se nós vermos bem, nós. E aquele está aí. Campo de Deus. A adoração é agora. A adoração é aquele. É aquele. E serviço é bom pecar. São aqueles. Vamos nos ajudar. Eles falam para vir. Só voltar. Eles vão me colocar. Deixa eu ver aqui. Pastor Nani. Muco. Eu sou uma conta dele. Ele não conta na idade, mas no trabalho. Quem vai ser ajuda? Venham aqui, vamos ver. Se alguém quer estar no seu campo, uma coisa nova. Aleluia. Se isso não existe, por que serve? Por que serve? Se eu vir Barcelona, eles jogam mesmo. Pam, pam, pam. Vai aceitar. Eles dizem que eles jogam. Aleluia. Um sistema. Vocês sabem que eles têm esse estilo. Une particularité. Onde está a tua? Amen. Dimanche prochain, ceux qui ne peuvent pas nous ça va déjà tout changer. Se o papai não vai me autorizar e ela vai nos dia, eu vou explicar como será que eu vou não explicar para como eu vou assim. Para coisas novas, ainda não expliquei. Há segredos. Faut porter de nouvelles choses. Temos que trazer coisas novas. Pode introduzir coisas novas. Bola de Berlim e alguns já existem. Bola de Berlim e conjunto bolinho, estão a ver? Donc, chacun va m'écarter. Cria uma coisa nova. Mais ma casse est en train de casser si mal. Mais ça là, c'est vrai ou faux? Uma coisa nova. Se você introduzir uma coisa nova, procure pessoas para falar disso. Fais quelque chose.
Non, ndeko moko awa ayebi banzembo nyonso ya lingala na ya français akomiso na portugais Nous comme abemi révélation ya année pour faire ça c'est le pot de fazer. tu peux n'est-ce pas Pot de fazer. mais sigo Porque ezalaki kama idée ya sauté premier ele fez o certo. alele mokongo O meu dinheiro. banzembo suka babina Não estão falando nada. Uma coisa, mesmo não é grave, mas como não existe, as pessoas vão prestar atenção. Coloquemos de pé e vamos orar a Deus. Ce qui n'a pas eu notion à les aider, ils allaient passer. Na tua cabeça não tem essa noção, é difícil. Quando sou no meu pai na Zambé, quando na vida na lingi te na tanga makana no lengue mo ko sega makambo. Por isso vamos dizer a Deus, não quero que eu continue sempre da mesma forma de agir. Kana lengue na saila, kana lengue na sala kamu na lingi viwa na te. Eu tenho feito, não quero mais essa vida. Olha via médiocrité. Isso é uma vida de mediocridade. La hôtel mais sika moko. De estar no mesmo lugar. Pendant plusieurs années, il y a aussi la caméra le lenga yo yebele mo. Quantos anos continua sempre na mesma forma. Alilo pa nzambe nzambe na boya. Senhor não quer. Parce que ça pour ça nzambe te pona yo. Namo ko le kanemo sala ke ko liboso. Quando quiser fazer melhor do que como fizeste antes, C'est ça la qualité. isso que é a qualidade. Ata oyo sala ki na 2017 ezalaki avec qualité. Aquilo que fizeste em 2017 tinha qualidade. Mais en 2018 on augmenté la qualité. Tem que aumentar a qualidade em 2018. C'est très important. É muito importante. On a dit qu'on est ordinaire puis on commence extraordinaire. Sairá de ordinário para ser extraordinário. Nouveauté de vie, on m'a envoyé na vie. C'est très importante. A novidade de vida é muito importante para ti. Il y a mon bon de pas en Zambé. Por isso, ora a Deus, Tout le monde est colo. erga sua mãos, Tout le monde est colo. erga suas mãos, Le même pas en Zambé boy. diga assim a Deus: Tout le monde boy. Deus, Yo pesa kama yele. és tu que dá a Yo inteligência, Zambé és excellence. o Deus da excelência. Fumula maela ngai. Abre a minha inteligência Pour nous donner la capacité. para ter a capacidade De consela kama bat basel kate. de fazer coisa que nunca pode Ya fazer. koma eloko ya sika esika bato nyonso bamesili kosala barapport esika bamesili kosala lolenge moko Trazer algo novo como outros fazem na vida. ngana ye eloko ya sika Quero trazer algo novo. ebibisanga différent veux exprimer mon désir, celui de t'adorer moi. Ah, ah.